Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 405. Voltando para a escola. De fato, a desajeitada garota de 14 anos era sua irmã mais nova, Ren. E de fato, não foi uma coincidência que Sunny tivesse comprado exatamente essa casa nesse distrito da cidade. Embora o bairro do Terraço fosse agradável e encantador, a verdadeira razão pela qual ele havia escolhido essa casa em particular era porque ela ficava ao lado do lugar onde Rei morava. Foi nessa rua, há 1 ano e alguns meses, que ele a observou das sombras enquanto ela jantava com sua família adotiva, sua vida feliz e acolhedora exposta a ele através da janela ampla de sua sala de estar brilhantemente iluminada. Bem, agora Sunny tinha uma sala de estar e uma janela ampla próprias, embora normalmente houvesse apenas escuridão atrás dela. Naquela época, ele havia se dado conta dolorosamente de que sua fantasia de salvar sua irmã era vazia e equivocada. Rei não precisava ser salva, menos ainda por um marginal problemático como ele, um fantasma do passado que ela provavelmente nem se lembrava mais. Se tivesse batido em sua porta naquela noite, nada em sua vida teria mudado para melhor. Sunny não era mais o mesmo garoto sem dinheiro. Ele era um desperto, marcado como um recurso estratégico especial pelo governo. Era consideravelmente rico, conectado, até poderoso. Mas, no fundo, ele ainda acreditava que a afirmação continuava verdadeira. Suas roupas e circunstâncias poderiam ter mudado, mas Sunny em si mesmo permanecia o mesmo. Torcido e danificado, como qualquer um que tivesse visto a verdade deste mundo seria. O pior é que, agora que havia superado seu eu patético anterior, tinha uma série de novos e mais graves problemas. Nefes, os soberanos, o legado do misterioso tecelão, todas essas coisas prometiam um futuro cheio de turbulências e perigos. Ele não era exatamente o tipo de pessoa que tinha boas coisas a oferecer a alguém. Então, não. Sunny não havia mudado de ideia sobre se manter afastado da vida de Rei. Ele não ia se aproximar dela e não tinha o desejo de conhecê-la pessoalmente. Havia, no entanto, um problema. Agora que Sunny era um desperto, estatisticamente, as chances de Rei também ser infectada pelo feitiço do pesadelo haviam aumentado. Mas mesmo que ele esquecesse essa correlação estatística, ainda havia uma possibilidade de que ela acabasse na primeira noite de pesadelo, por menor que fosse. Agora Sunny tinha 18 anos e Rei 14. Quase todas as pessoas infectadas pelo feitiço haviam caído vítimas dele enquanto tinham mais de 16 e menos de 19 anos, o que significava que faltavam cerca de 2 anos antes de Rei estar em perigo real, e 4 antes de estar fora dele. Mesmo que fossem mais ou menos estranhos e não se devessem nada, Sunny sentia responsabilidade por ela. Talvez Rei não se lembrasse dele devido à pouca idade que tinha quando foram separados, mas ele se lembrava de tudo. Para ele, ela era o último memento de sua casa muito perdida. Agora que ele tinha a habilidade de manipular as coisas nos bastidores para garantir que as chances de sobrevivência de Rei na primeira noite fossem aumentadas, seja por meio de acesso a melhores instrutores de batalha ou outra coisa, ele não podia simplesmente ficar parado e não fazer nada. Mas para fazer isso, ele precisava entender como Rei estava sendo preparada até então. Por isso, ele comprou uma casa perto do lugar onde ela morava e deixou suas sombras soltas para explorar o bairro e espioná-la e a sua família. Quando eu coloco assim, parece um pouco estranho. Sunny se levantou, bocejou e deu de ombros. Ele era um desperto cujo poder estava nas sombras, no engano e no derramamento de sangue. Antes disso, ele era um rato de rua disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. Os humanos comuns não tinham ideia do que ele havia passado, do que havia feito e do que era capaz como resultado. Se soubessem, provavelmente ficariam horrorizados. Então, um pouco de estranheza era de se esperar. Vestindo um moletom quente, ele saiu,
escondeu as mãos dos bolsos e dirigiu-se para o terminal de transporte público em ritmo lento. Sua sombra estava a algumas centenas de metros de distância, seguindo furtivamente Rain e observando-a. Ninguém suspeitava de sua presença. Sunny suspirou e olhou para o céu nublado. Hora de ir para a escola, eu acho. Descobriu-se que Rain estudava em uma escola bastante elitista. Julgando pelos preços das casas no bairro, Sunny sabia que sua família adotiva era razoavelmente bem-sucedida, mas parecia que ele havia subestimado sua riqueza ou suas conexões. A escola não era a mais prestigiada de todas, mas estava próxima. O suficiente para que apenas os filhos de autoridades do governo e herdeiros de conglomerados a frequentassem, em sua maioria, é claro. Havia algumas crianças que pareciam estar lá por suas conquistas acadêmicas, mas não o suficiente para fazer a diferença. Os filhos dos servidores públicos chegavam em transporte público. Como o reino, os Sheballs vinham em carros de luxo, que eram controlados por motoristas pessoais. Sentada em uma mesa de um café a cerca de 1 quilômetro da entrada fortemente guardada da escola, Sunny reprimiu o desejo de assobiar. Isso é como algo de um drama. Eu me pergunto se verei alguém levando uma bofetada hoje. Lembrando-se repentinamente de seu primeiro encontro com o mestre Jet, Sunny tossiu e esfregou a bochecha embaraçado. A sombra feliz ainda estava seguindo Rain, movendo-se furtivamente de uma mancha sombria para outra. Então, esperou por uma boa oportunidade e mergulhou na sombra de uma das crianças que caminhava em direção à mesma sala de aula que ela. Sunny ficou confortável e pediu alguns doces e um bule de chá. Ele não conseguia acreditar que ia desperdiçar tempo frequentando a escola, de todas as coisas, mesmo que fosse de uma maneira muito estranha. Ele não tinha ido à escola há uma dúzia de anos, sem contar o mês passado na academia. Bem, isso deve ser interessante. Sheballs são conglomerados empresariais da Coreia do Sul, que geralmente são controlados por uma família ou grupo de indivíduos relacionados entre si. Na tradução, é possível utilizar o termo Sheballs ou simplesmente conglomerados empresariais sul-coreanos.